Olá, está começando o programa FETAG na TV, que fala da luta dos trabalhadores rurais aqui no estado de Alagoas. A gente começa esta edição falando do encontro dos sindicatos dos trabalhadores rurais, que discutiu a criação da Federação dos Trabalhadores Assalariados aqui no estado de Alagoas. Na quinta-feira, dia 11, aconteceu na sede social da FETAG Alagoas uma reunião com representantes de sindicatos de trabalhadores rurais assalariados, que debateu sobre a criação da Federação dos Trabalhadores Assalariados no estado de Alagoas, com a presença do secretário de Assalariados Rurais da CONTAG, Elias D'Angelo, e do presidente da recém-criada Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados Rurais, CONTAR, Antônio Lucas. As lideranças presentes discutiram a importância da criação de uma federação que possa tratar a questão específica dos assalariados. Através de reuniões com sindicatos nas bases e encontros ampliados, a FETAG Alagoas vive um processo de transição para a criação de uma Federação Estadual de Trabalhadores Assalariados Rurais, que resultará em um novo espaço de representação, fortalecendo a luta do trabalhador no campo. Essa não é uma discussão nova. A partir de 1988, com o avanço nas políticas públicas, a definição da lei da agricultura familiar, os interesses eles foram se afastando, foram diferenciando muito e muitas vezes até conflituosa com o interesse de agricultor familiar e de assalariados. E esse debate avançou da necessidade. Nós hoje que temos 52 anos juntos, caminhando junto assalariado e agricultor familiar, avançou no sentido de termos organização específica da agricultura familiar e organização específica dos assalariados rurais no Brasil, né? Para que possa ser melhor representado, para que possa cumprir com os objetivos de cada um da melhor forma possível. Você acredita que essa especificação vai melhorar o trabalho, por exemplo, da FETAG aqui em Alagoas? Olha, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que qualifica o debate da agricultura familiar, dos seus interesses. Isso traz mais os agricultores para dentro por ser específico. E também não tenho dúvida que o trabalho dos assalariados, especificamente representada por uma organização, vai qualificar o trabalho, vai dar condição melhor para lutar para cada categoria. Eu não tenho dúvida disso. As políticas que hoje são desenvolvidas, qual a previsão de como vai ficar com essa divisão? Olha, a luta tanto da agricultura familiar quanto dos assalariados, ela enfrenta inclusive um momento muito difícil, que nós estamos enfrentando, ao invés do avanço, um retrocesso, né? Várias reformas trabalhistas, previdenciárias estão previstas para frente e acho que nesse sentido é outra coisa que se qualifica mais para continuar lutando. Agora, a luta do movimento sindical nunca foi fácil, não será fácil no futuro, não temos um futuro fácil, mas acreditamos que não vai prejudicar. Pelo contrário, nós estamos criando uma outra organização, não para ser inimiga, mas para ser irmã, para estarem juntos na luta da classe trabalhadora e da agricultura familiar dos assalariados como categoria. Uma das ameaças que está no horizonte é a questão da aposentadoria rural. Você acredita que com essa divisão, com a criação dos sindicatos de trabalhadores rurais assalariados, é possível reverter essa situação? Eu acredito que a classe trabalhadora precisa reverter essa situação. Nós temos conquistas históricas, conquistas que lutamos mais que uma vida, né? Tem muitos que lutaram por isso, já não vivem mais. Então nós conquistamos a duras penas. E então acho que a necessidade... A organização separada não prejudica e precisamos estar juntos, a Federação dos Assalariados, a Federação da Agricultura Familiar, a Confederação de Assalariados, a Confederação da Agricultura Familiar, precisa estar junto nessa luta muito organizada para esse processo de luta, né? Assim como organizado e unido com outras categorias rurais e urbanas. Além desse momento de esclarecimento que vocês estão participando aqui, a CONTAG, apoiando a FETAG, como a CONTAG espera dar continuidade a esse apoio para a criação desses sindicatos de trabalhadores rurais assalariados?
Olha, eu entendo que ela já nasce forte. Nós já temos, nos estados, nós já temos a criação da Confederação Nacional, vários estados já criaram. A gente vai continuar nesse debate, dar todo o apoio necessário para que isso ocorra, para que haja uma boa representação. A CONTAG vai dar todo o suporte, né, político, o suporte de representação até que ocorra de fato e de direito a organização dos assalariados. Então, assim, nós estamos dispostos a fazer tudo o que for necessário para garantir a representação e para futuramente ter uma representatividade muito boa dos assalariados e da agricultura familiar. Antônio, como foi esse processo de criação da CONTAG? Bom, esse processo, ele na verdade, nós vem discutindo isso já há um bom tempo. Alguns congressos da CONTAG, quando a CONTAG era eclética, que estava com todos os trabalhadores lá dentro, agricultor familiar, assalariados, nós tentamos levar esse debate para dentro da CONTAG, mas ele nunca avançou, né? A tendência era ficar junto, tal, muita gente achava que não era a hora dos trabalhadores assalariados ter seu sindicato próprio. Mas em alguns estados isso tem muito tempo que já acontecia. São Paulo nós já tínhamos sindicatos e uma federação criada com registro sindical de assalariados, que o presidente dela foi o Hélio Neves. No Espírito Santo nós já tínhamos um sindicato com 9 municípios na base de assalariado, vindo inclusive para o Congresso da CONTAG. Essa é uma contradição, porque enquanto o Congresso da CONTAG não decidia fazer isso, ele aceitava um sindicato de assalariado vir participar do seu congresso como assalariado. Então ele, na verdade, tinha medo de separar, né, que as categorias virassem cada uma específica, mas ele já tinha na sua base aquela realidade e aquela reivindicação. Em Santa Catarina, nós também temos até hoje um sindicato com registro sindical em 9 municípios. Então, na verdade, e a história da CONTAG, se você pegar a história da CONTAG, desde as Ligas Camponesas, quando criou a CONTAG, quem criou a CONTAG foi os assalariados, ajudado pelos MEER e pelos arrendatários da época. Eles eram uma espécie de trabalhador que trabalhava na roça uma parte do ano produzindo para comer e outra parte eles trabalhavam cortando cana no Pernambuco. Então era um misto entre assalariado e agricultores familiar. Então isso tem uma história, não foi um negócio que nós inventamos agora. A própria história da CONTAG, ela veio construindo a base, as condições para hoje nós chegarmos onde nós chegamos. E aí o ano passado, no mês de outubro, nós resolvemos, com 5 federações no Brasil, criar a CONTAG. Essas 5 federações é a Federação do Estado de Goiás, que já está criada com registro, Federação do Rio de Janeiro, também criada com registro de assalariado, a Federação de Mato Grosso do Sul, a Federação de Pernambuco e a do Pará. Essas 5 federações se reuniram e elas podem, a lei permite, criar uma confederação. Antônio, você acredita que com a criação da confederação, a especificidade do trabalho, o trabalhador rural como um todo, ele vai ter ganho? Eu acredito que sim, porque, veja bem, a contribuição sindical, que é a mensalidade e a contribuição sindical hoje é o que sustenta nós, financeiramente falando. Ora, as direções dos sindicatos, a maioria são agricultor familiar. Existe uma contradição muito grande do cara ser agricultor familiar e lidar com a área de assalariado, porque é conflituoso. O próprio agricultor familiar ele pode contratar. Ele pode, numa colheita, contratar um desses assalariados para ajudar ele. E quando ele contrata numa condição de empregador. Então, há um conflito. Agora, na entidade específica, você vai poder afastar essa questão, trabalhar o específico, trabalhar a política direcionada para o assalariado. E outra coisa aqui, os congressos da CONTAG, a grande maioria absoluta dos delegados e delegadas era agricultor familiar. Os assalariados eram minoria. Então, como é que os assalariados iam avançar nas políticas num congresso onde eles iam para lá e são minoria? Nunca. Hoje, nós vamos ter um congresso específico de assalariado. O próximo congresso da CONTAG, ele é um congresso específico dos assalariados. Eles vão ter uma pauta específica deles, com maioria absoluta no plenário, assalariado e assalariadas rurais. Então, acho que isso já é uma grande vantagem, é um grande ganho, onde você pode, uma categoria, ela mesmo ser dona de si, ela mesmo decidir sobre suas políticas. Hoje não é assim, hoje a realidade não é essa, é o agricultor familiar decidindo para o empregado, para o assalariado. Então, acho que isso já é um ganho importante na vida dos trabalhadores.
Antônio, como a Contar ela espera apoiar também os sindicatos pequenos dos trabalhadores rurais nos municípios nesse período de transição? Nós temos uma orientação, é claro que os sindicatos hoje que quiser mudar a sua base para assalariado, nós vamos estar apoiando, vamos estar ajudando a criar, mas isso vai ter uma dificuldade. Essa mudança ela não é uma mudança que se dá com muita rapidez. O que nós estamos orientando? Em vez de você criar hoje um sindicato pequeno, é melhor você reunir 2, 3 sindicatos num só, criar uma base mais sólida. Há exemplo de 2 categorias no Brasil que a gente conhece muito. Bancários, que são sindicatos, inclusive nacionais, sindicatos grandes, regionais, e professores. Você pega aqui em Maceió, provavelmente tem um sindicato dos professores, mas ele vale para o Estado. Ele é um sindicato estadual. Então se ele fizer uma greve aqui, os outros municípios tudo estão ligado àquela decisão que o sindicato tomou. No nosso caso, não. Às vezes um sindicato está fazendo um movimento em prol dos trabalhadores, o outro do lado está olhando, dizendo, não, isso não chegou aqui para mim ainda. A nossa ideia é cada vez mais ter sindicatos maiores, com municípios 2, 3, 4, até 10, o que puder. Sindicatos, inclusive, regionais. Federações regionais. Nós já estamos pensando, inclusive, em vez de ter uma federação por estado, a gente poder ter uma federação em 2 estados de assalariado. Então nós queremos cada dia mais juntar os trabalhadores dentro da sua organização com mais volume, com mais gente participando. Você está em busca de uma vaga no mercado de trabalho? Então chegou sua vez de mudar de vida. Na nossa empresa você terá a oportunidade de fazer viagens com todo o conforto. Sem falar na segurança no trabalho, que é fundamental. Pode ficar tranquilo. Nós tomamos conta da papelada. E o melhor, você receberá o justo por cada minuto trabalhado. Vamos acabar com o trabalho escravo no Brasil. Disque 100. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça mais próxima. E aconteceu recentemente na cidade de Junqueiro a reunião do Polo Litoral Norte. Acompanhe agora no FETAG em Ação. Claudivânia, quais as principais pautas que foram conversadas nessa reunião? Ontem, na reunião do Polo, toda segunda, terça-feira de cada mês, nós se reúne, né? São 13 sindicatos do nosso Polo. Ontem compareceram 8 sindicatos, foi em Junqueiro, nossa reunião. E a pauta da nossa reunião foi em relação aos assalariados, aposentadoria, né? Nesse reboliço que está aí a Previdência Social, perca de direito dos nossos trabalhadores e também falamos sobre a agricultura familiar e o espaço para a juventude e mulheres. Qual a importância de realizar essas reuniões nos polos? Essa reunião a gente realiza todos os meses para que o nosso sindicato, nossos representantes da agricultura familiar, possa estar por dentro de todos os assuntos que estão acontecendo perante o nosso estado. Uma das mudanças na aposentadoria rural foi a questão da idade. Há uma preocupação dos sindicatos em relação a isso?
Os trabalhadores vão sofrer porque hoje o homem com 60 anos, a mulher com 55, já está difícil, você imagine com 65 anos para homem e para mulher. Então é uma revolta, né? E é uma luta para que isso não aconteça. Nós sindicatos estamos lutando para que isso não possa ter essa mudança. Um outro ponto conversado foi a questão dos assalariados. O que foi debatido nessa reunião sobre esse tema? A situação dos assalariados é que o Polo Litoral Sul, ele é misto. Ele tem 50% assalariado e 50% agricultura familiar. Então, a nossa preocupação agora é essa dissociação, essa organização que vem acontecendo dentro dos nossos sindicatos. Então, o Polo Sul ontem, a conversa da gente foi em relação a quem vai representar quem pode representar assalariado, quem pode representar agricultura familiar. Então, foi essa a nossa conversa ontem na reunião. Ficou acertado como é que vai ser essa representação? Amanhã, né, nós vamos ter um seminário aqui na FETAG. A gente vamos ter quem vai representar os assalariados vai vir para aqui amanhã, para que a gente possa fazer, que tem município que não vai ter condições de se manter como assalariado, nós fazer um sindicato regional. No exemplo, Junqueiro, Teotônio Vilela, que é uma única usina, a gente poder se juntar e formar um sindicato. Então não ficou nada certo, porque amanhã a gente ainda vamos ter o seminário aqui na FETAG. Ontem nós tivemos no município de Junqueiro, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde estamos reunidos com os 13 municípios que fazem o Litoral Sul alagoano. Então, nós somos divididos em 9 polos sindicais e ontem nós tivemos reunidos, eu e a companheira Hilda, secretária de Políticas Agrícola da FETAG Alagoas, no polo Litoral Sul, na cidade de Junqueiro, onde tratamos de diversos assuntos de interesse da classe trabalhadora rural daquele município. Robério, uma das pautas é a questão dos assalariados, a campanha dos assalariados. Qual a posição da FETAG sobre isso? Em relação aos assalariados, nós estamos passando por um momento de inovação do que se diz respeito à questão do assalariado, com tantas intervenções do grande capital ocupando os postos de trabalho para os assalariados. E em Alagoas nós estamos passando por um processo de reorganização da classe trabalhadora assalariada, que é na especificação dos seus sindicatos de trabalhadores assalariados. Então, ontem nós levamos a mensagem aos sindicatos que adotaram a especificidade da agricultura assalarial e amanhã, dia 11, estamos fazendo um encontro aqui em Maceió, onde estamos discutindo com todos os sindicatos que trabalharão somente a questão do assalariamento rural para estarmos trabalhando novas expectativas para o desenvolvimento do campo assalariado de Alagoas. Robério, essa divisão ela pode trazer algum prejuízo para os trabalhadores ou para o Sindicato de Trabalhadores Rurais? Olha, nós estamos analisando friamente isso porque para nós não é uma divisão, está sendo está se especificando a nomenclatura, mas a organização FETAG irá se manter junta porque nós entendemos que só juntos podemos ser fortes para combater os nossos adversários. Os adversários estão do outro lado, não somos nós e nós precisamos, mais que nunca, estarmos juntos e unidos para cada dia mais fortalecer o assalariado rural e fortalecer a agricultura familiar. Acompanhe agora uma entrevista com a Marielle dos Santos, ela que é diretora da FETAG e que falou sobre o Programa Nacional de Habitação Rural aqui no estado de Alagoas. Vamos conversar com Marielle dos Santos, que é diretora da FETAG Alagoas, sobre o Programa Nacional de Habitação Rural, que é ligado também ao programa Minha Casa Minha Vida. Marielle, como é que está sendo a execução desse programa lá em São José da Tapera? Bom, nós iniciamos, né, a primeira parte do projeto, estamos agora finalizando 100%, né, e começando agora a partir de segunda-feira da semana que vem uma segunda etapa do projeto, que é da parcela que é liberado, né, pela Caixa. Então a gente está começando agora a
já a contratação de mão de obra e também de material, a compra, né, para a gente começar mais outras casas do projeto. Esse projeto ele é executado no meio urbano ou no meio rural? O projeto Minha Casa Minha Vida, no caso que nós estamos fazendo do PNHR, ele é específico para a zona rural, né, para o agricultor familiar que mora no campo e que também tem toda a documentação que corresponde, né, às pessoas da agricultura familiar. Além da construção da casa, da residência em si, esse projeto ele beneficia outro tipo de obra? O projeto Minha Casa Minha Vida Rural, ele está especificamente para a construção da casa, né? E além da casa, ele também inclui a construção de cisternas, né? Que a gente viu que uma grande necessidade dos agricultores familiares era no tempo, né, da escassez de água, onde às vezes eles ficavam tomando água que não era de qualidade. Então o projeto também ele inclui a construção, né, de cisternas, de placas, para que eles possam colher a água da chuva, né, captar a água da chuva e ficar, né, nesse período de escassez de água, poder ter água de qualidade para o dia a dia, né, da sua casa. Essas cisternas elas podem ajudar também na produção da agricultura familiar? Essa a cisterna é de primeira água, né, para captar água exatamente para o consumo do dia a dia, mas ela não é para a questão da produção, né? E a gente busca parcerias depois do projeto para que possa, além de introduzir essa primeira cisterna, que é de captação de água para consumo, né, também tem a segunda que a gente tenta com parceiros, ver se a gente consegue um projeto para produção, né, que é uma cisterna de maior, né, para produção. Que tipo de impacto você percebe com esse projeto lá no município de São José da Tapera? Além do impacto social, também tem o impacto financeiro, né? Porque todo o material que a gente compra das casas é comprado nas lojas de construções, claro que tem a CNPJ, tudo direitinho, né? A gente compra todo esse material, então é um recurso que fica dentro da cidade. E o recurso social, né, que muda totalmente a vida das pessoas. Imagina, né, por exemplo, São José da Tapera, hoje a gente tem uma senhora, né, Dona Maria Camilo, que a casa dela é uma situação que realmente é crítica, que até eu mesmo, morando na São José da Tapera, não achei que tivesse uma realidade como essa, né, e a gente vê o brilho no olhar delas, né, da pessoa que recebe uma casa, a pessoa, depois dos seus 60 e poucos anos, receber a sua primeira casa de alvenaria, né, e uma casa muito boa, né, que tem todas as qualidades que dá para uma pessoa viver, né? E além disso, o projeto social, né, que entra nessa parte, que é de como cuidar da sua nova casa, de como você cuidar da necessidade de saúde, né? Porque não é só entregar a casa. Além da casa, tem toda a parte social que cuida da vida da pessoa, que ela vai ficar naquela casa e vai ficar bem, né? Vai ficar com a questão do recurso. Por exemplo, o projeto social pode ir para a parte financeira, pode ir para a parte de construção, por exemplo, de hortas, de outras culturas, né, para também, além de ter a casa, ela poder construir uma renda, né, futuramente. Quantas famílias estão envolvidas com esse projeto lá em São José da Tapera? De início, nós fizemos 400 e poucos cadastros, né? Eu acho que 450. A gente chegou a concluir os cadastros, só que a gente tem que começar um grupo de no mínimo, né? Ter a quantidade mínima e o máximo que é 50. Nós começamos um grupo de 50, né? Fizemos uma seleção das 400, pegamos aquelas mais necessitadas, as que mais precisavam do município, então a gente fez uma seleção de 50 e no meio do caminho, né, acabou que desistiu algumas pessoas por falta de documentação, até por falta de não acreditar, né, no projeto, mas a gente hoje, né, estamos começando a construir 40... Eita. Pode essa parte, né? Nós estamos construindo 35 casas em São José da Tapera, né? Fizemos a primeira parte que a gente concluiu, já estamos chegando aos 100% das 6 primeiras casas e agora vamos começar a construir, né, mais 5 casas, que a partir de segunda-feira a gente já está, né, começando a construção dessas novas casas. Marielle, qual o papel da FETAG dentro desse projeto? O STR entra com o aporte local e a FETAG? Bom, a FETAG, na verdade, é a ponte principal do projeto, né? Porque é a FETAG que organiza a documentação quando vem do sindicato, né? O sindicato mobiliza as pessoas, ele enxerga quem é a pessoa no município que realmente precisa e tem necessidade de ter uma habitação, né?
e faz a parte da documentação e envia para a FETAG. Depois desse processo, todo o processo é com a federação, né? No caso, a Secretaria de Agrícola, quem responde por essa parte, né? Mobiliza, contrata o técnico para ir ver como é que está o local, contrata a questão de arquiteto, engenheiro, e fica um diretor da FETAG que vai fazer a parte financeira, né? Que vai ficar responsável de administrar todo o recurso e também está vendo quais são as lojas que correspondem, por exemplo, a questão de nota fiscal, né, de recibo, tudo isso a FETAG é quem fica responsável. E o sindicato cabe mais a questão de mobilizar, de organizar e ter uma pessoa lá à disposição, né, digamos que 24 horas por dia para estar, né, levando material para os pedreiros, vendo algumas coisas que às vezes faltam no meio do caminho. Tudo isso, né, cabe um pouco também ao sindicato fazer. Marielle, há uma política nacional do governo interno de Michel Temer de diminuição de políticas sociais. Você acredita que o Programa Nacional de Habitação Rural pode sofrer perdas com essa política? Na última reunião que a gente teve na CONTAG, a gente viu da dificuldade hoje que vai ter do movimento, né, eu digo dos movimentos sociais, de estar acessando essa política. Então, para nós, é uma perda que não tem tamanho, né? A gente já vê aí, além da diminuição, agora, né, que a gente não vai estar mais podendo ter construindo da forma que a gente construía, né? Porque a gente sabe da dificuldade que tem com esse atual governo, né, de aceitar os movimentos sociais a estar na luta e pautando, porque a gente vê que as pessoas que foram atingidas pelos projetos foram as pessoas que realmente, né, tinham necessidade e que não aquela que tinha o voto, né, apenas para dar, mas aquela pessoa que tinha a necessidade de fato. E no quadro Memória FETAG desta semana, nós entrevistamos a Maria José Alves, ela que é do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Boca da Mata. O sindicato, ele fazia fiscalização das usinas, do como o trabalhador desenvolvia o seu trabalho? Sim, a gente fazia, ainda hoje faz muita fiscalização. A gente olha tudo, banheiro químico, a gente olha se tem banheiro químico, que antigamente não tinha. E agora, uns anos para cá, a gente temos banheiro químico. A gente olha tudo, a gente pergunta tudo. A gente olha até na hora que eles estão almoçando. Se for a hora que a gente chega, a gente olha até na hora que eles estão almoçando. Os trabalhadores, eles participam das reuniões, dos encontros que são desenvolvidos no sindicato? Participa. Quando a gente faz a assembleia, que a gente convida, os que podem ir, eles vão participar. Não 100%, porque é difícil 100%, mas os que podem ir, eles vão. Nessa história, nessa trajetória do sindicato, o que a senhora acha que foi mais importante para os trabalhadores? A luta pelo salário dos trabalhadores. Que eles têm um ganho a mais do que o urbano, no salário deles, quando negocia a convenção. Que ela começa todo ano a partir de 1º de novembro. Como era o pagamento do salário na época da delegacia e o que melhorou nesse período que passou a ser sindicato até os dias atuais? Eles eram na fazenda. Saem os pagadores da empresa num carro para a fazenda para fazer o pagamento do trabalhador. Cada fazenda ia aquele pagador fazer o pagamento. Mas aí aconteceu o assalto, aí mudou para a sede da usina. Aí a gente também lutou muito, aí depois passou, ele recebe no cartão. Eles agora têm o seu cartão, recebe no cartão. Vai lá no banco e saca, passa o cartão e saca o seu salário. O programa FETAG na TV desta semana fica por aqui. Quem quiser continuar acompanhando as nossas reportagens, pode acessar através da nossa página no YouTube, youtube.com/FETAG na TV. Vocês podem enviar críticas e sugestões de pauta para o nosso e-mail, fetag.alnatv@gmail.com. Curta também a nossa página no Facebook. E acompanhe o programa FETAG na TV também pelo nosso site www.tvcommaceió.com.
Tenham todos uma boa semana e até a próxima.